Você está no Duas Saídas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional. Hoje comigo, Fábio Toledo, e somente Fábio Toledo, né? Porque o Lucas Guanais não tá legal, né? Tá com dengue, tá no processo de recuperação, né? O Guanais, aí a gente deseja pronta recuperação pro nosso intrépido analista aqui do Duas Saídas. Mas eu sigo com você pela essa próxima hora ali, trazendo o que de melhor aconteceu no basquete nacional nessa última semana. Tem pessoal aparecendo na gringa, tem brasileira estreando na WNBA, o jogo das estrelas da LBF também vai ser assunto por aqui, tem brasileiro CBB com Final Four definido, e claro, vamos falar também do jogo 1 da final do NBB, né, que aconteceu neste último sábado. E vamos lá, vamos começar falando dos brasileiros pelo mundo. Vamos trazer aqui, né, antes de mais nada, o basquete espanhol, até para fazer um meia-culpa nosso, né? Porque a gente estava destacando aí a Lebe Ouro, destacando o Real Betis, né, do Bruno Savignani como técnico, e a gente acabou não citando o Tizona, do Caio Pacheco, e no final das contas, como sempre as coisas acontecem aqui, né? Aquele que a gente não fala é o que dá certo, né? O Real Betis foi eliminado para o Estudiantes, né, nas quartas de final, em 5 jogos, aí acabou eliminado por 3-2, na última partida o Estudiantes fez 65-54, e aí o time do Bruno Savignani deu adeus aí às possibilidades de acesso para a primeira divisão. Então o Real Betis permanece na Lebe Ouro por mais uma temporada. Já o Tizona do Caio Pacheco que foi dispensado do Betis, foi pro Tizona, e o Tizona avançou pro Final Four, segue na disputa pelo acesso para a elite do basquete espanhol, derrotou o Guipúzcoa, né, lá do País Basco, também em 5 jogos, né, na última partida venceu por 76-73, tendo como um dos destaques, inclusive, o próprio Caio Pacheco, que em 24 minutos fez 16 pontos, né, contribuiu bem aí para a vitória do Tizona no confronto melhor de 5, e agora segue, né, pro Final Four, que vai ter justamente o Estudiantes enfrentando o Tizona, né, e o São Pablo Burgos enfrentando Força Lleida. É bem legal de ver, né, esse protagonismo, de certa forma, aí do Caio Pacheco. Ele é um dos principais jogadores, né, da equipe. Tem outros nomes que também aparecem bem na equipe, mas aproveitando, né, essa segunda chance, digamos assim, né, na equipe de Burgos, né, não é o São Paulo Burgos, mas também é da cidade de Burgos, na região ali de Leão e Castela, e tendo essa oportunidade aí, um atleta brasileiro, e a gente segue acompanhando agora, né, o Caio Pacheco na Lebe Ouro, na reta final aí da competição, vai ter a sua primeira partida do Final Four no dia 8 agora, né, duelo entre as duas equipes, aí, Estudiantes e Burgos. O Final Four acontece em Madrid, né, no Pabellón Multiuso, e aí o vencedor consegue o acesso, né, para a primeira divisão. E por falar em decisão também, a gente estava acompanhando, né, a Liga Sérvia, né, que estava nos seus finalmente ali, e chegou a decisão justamente entre Estrela Vermelha e Partizan. E o cenário, assim, não foi legal da gente acompanhar, porque assim, antes do confronto, a primeira notícia que surgiu foi de que o Bruno Caboclo, ele deixou o Partizan, rumou para Flórida, né, para os Estados Unidos, e a versão inicial do Partizan justamente era falando que o Bruno Caboclo deixou o time voluntariamente e que viajou para Orlando sem a permissão do clube e sem qualquer aviso, inclusive. Eles ainda citaram que supostamente devido a compromisso com a seleção brasileira. Isso até gerou um burburinho, tá? O pessoal já acusando o Bruno Caboclo das 1001, né, situações, até pegando um pouco, né, de certo histórico do jogador, mas aí em uma apuração do jornalista Diego Marcondes, o Caboclo teria pedido autorização para o Partizan para comparecer a uma audiência para a guarda do filho em Orlando, e aí ele não teve a resposta, ele decidiu sair por conta própria.
Assim, é compreensível o Partizan falar, não tem como a gente liberar você numa véspera de decisão, sendo ele um jogador que estava tendo espaço do Partizan na Liga Sérvia. E também, né, o fato do Caboclo ter também essa opção familiar não é de criticar o atleta. Eu vejo que é tudo uma questão de prioridade e até pela família, como muita gente fala, família em primeiro lugar. É a opção, não digo nem se é correto ou se é errado, porque eu não estou aqui para julgar nesse sentido, né? Mas o Partizan ficou muito sentido ali, né? E até por conta de uma declaração recente do Iago falando que gostaria de ver o Bruno Caboclo jogando no Estrela Vermelha junto com ele, né? Isso acabou juntando, né, uma coisa com a outra ali, mas eu acho que não tem nada a ver. E por falar em Iago e Estrela Vermelha, né, no primeiro jogo da decisão da Liga Sérvia entre Estrela Vermelha e Partizan, que aconteceu nesta segunda-feira, né, no dia que eu gravo aqui este episódio do Duas Saídas, o Estrela Vermelha saiu vitorioso, 1 ponto de diferença, 89-88 para cima do Partizan. Só que a nota é triste, principalmente para nós aqui do Brasil, às vésperas do pré-olímpico, é que o Iago sofreu uma lesão na panturrilha, né, no início do último quarto aí do clássico, e deve fazer exames aí de imagem para determinar a gravidade da lesão. Saiu carregado, né, por alguns companheiros ali. É um cenário que é normal até de se ver no final de temporada. É uma lesão muscular, né? Isso acontece principalmente agora nessa reta final. E o Iago acabou sentindo essa lesão. A gente espera que não seja nada grave e que ele consiga, né, ter uma recuperação aí, pensando no próximo mês, aí, pensando no pré-olímpico. Fica a nossa torcida para a recuperação do Iago. As esperanças do Brasil no pré-olímpico passam, né, pelas mãos e pela velocidade e pela agilidade de Iago dos Santos. E por falar em esperanças do basquete brasileiro, vamos falar de Camila Cardoso. Porque Camila Cardoso, depois aí de uma lesão ali na pré-temporada, ela finalmente fez a sua estreia na WNBA. Ela entrou ali, né, durante o jogo contra o Indiana Fever, contra ninguém menos do que a Caitlin Clark, relembrando justamente a final, né, da NCAA, na qual deu Camila Cardoso, né, e a vitória de South Carolina. Mas dessa vez quem saiu melhor, quem sorriu por último, foi o Indiana Fever, que ainda está claudicante, né, na temporada, mas conseguiu uma vitória por 71-70. Mas para a gente, né, o que fica dessa partida é justamente a estreia da Camila Cardoso, que jogou 18 minutos, fez 11 pontos e pegou 6 rebotes, já mostrando um pouco, né, da sua potencialidade, né, do que ela pode, ainda mais quando o time estiver mais ajustado a ela também estiver mais ajustada a WNBA, o que ela pode apresentar. Se a gente pega, por exemplo, a Angel Reese, que foi outra jogadora badalada e draftada no time do Chicago, tem sido, inclusive, um dos principais nomes aí de marketing, digamos assim, da WNBA. A Angel Reese fez apenas 8 pontos, pegou 13 rebotes e jogou 29 minutos, né? Jogou bem mais tempo que a Camila Cardoso, e a Camila teve um impacto no jogo talvez semelhante ao da Angel Reese, embora a Angel Reese tenha pego 8 rebotes ofensivos, né? Que é muita coisa. Mas imagina essas duas trabalhando juntos aí, né? Agora no decorrer do campeonato. Mas é isso, né? A Camila Cardoso fazendo a sua estreia, e agora vamos ver como vai ser a sequência, né, para ela, que já tem aí na terça-feira, já tem o jogo contra o New York Liberty, que é um jogo duríssimo também, mas vai ser a estreia dela em Chicago, uma semana importante para Camila Cardoso ganhar espaço, né, e até mesmo, dependendo de como ela estiver, né, solidificar ali como um nome importante para o Chicago Sky para o restante da temporada. Bom, já a nossa Stephanie Soares segue, né, com dificuldades para encontrar
um jogo ali no Dallas Wings, né? Nessa última semana não foi também de grande destaque. Contra o Connecticut Suns fez 3 pontos, né, em 16 minutos jogados, pegou 4 rebotes, 6 rebotes, né, 4 rebotes de ataque, deu 4 assistências, tem até aparecido em alguns, em outras estatísticas tirando os pontos, né, mas não tem um impacto ainda, né, no time do Dallas. Talvez não seja o lugar adequado para ela, até por conta, né, da rotação, né, da distribuição de jogo na equipe, enfim. E depois, né, contra o Minnesota Lynx, jogou 3 minutinhos, né? Aí não dá, né? Você não consegue cozinhar um ovo em 3 minutos. E aí ela jogou pouquíssimo. O Dallas também não tá numa fase legal, né? O time tá perdendo 3, já perdeu 3 partidas em 5 jogos. Enfim, não tá legal o cenário do Dallas Wings. E que não dá espaço para Stephanie Soares, aí fica difícil também, né? Dá nem pra gente torcer. Bom, vamos seguir falando de basquete feminino. Vamos voltar pro Brasil, vamos falar de LBF. Primeiro, falando do Jogo das Estrelas, né? Dando uma passadinha no que aconteceu no último feriado aí do dia 30 de maio. É o Jogo das Estrelas da LBF, que foi realizado lá em São José dos Campos, né, e que contou até com um público interessante, né. É sempre difícil você ter um público para um Jogo das Estrelas, ainda mais um ginásio grande. É um evento longo, né, um evento que dura, esse caso durou a tarde inteira, mas eu acho que conseguiu, né, contribuir aí. Assim, não conseguiu sair da bolha, né, aquela negócio que é muito difícil de se fazer, mas que foi assim um evento de confraternização. Antes de tudo, o Jogo das Estrelas é um evento de confraternização. E aí, da maneira como você distribui ou que você desenvolve o produto, o Jogo das Estrelas pode ser algo que fure a bolha do basquete, que é algo tão necessário assim, né? Seja no basquete feminino ou no basquete masculino. Mas foi um evento ali de confraternização e de homenagem também, né? Eu gostei muito das 2 homenagens, né, que, digamos, tivemos nesse Jogo das Estrelas, que foi a homenagem aos 30 anos do Mundial do Brasil, né, conquistado em 94, presença de jogadoras que fizeram parte desse time histórico, né, do basquete feminino brasileiro, do basquete brasileiro, do esporte olímpico como um todo, né? E também a homenagem a Érica de Souza, né? Até a própria nomeação dela como capitã de uma das equipes, né, já foi justamente por isso, né? A última temporada dela aqui no Brasil, tudo indica que, mas que a utilização do Jogo das Estrelas para homenageá-la também, né? Para mostrar, né, a importância dela para o basquete, principalmente pós essa geração aí, né? Campeã mundial nos anos 90, acho que foi bem importante também essa homenagem. E lógico, né, tivemos também o desafio de habilidades, 3 pontos, a rainha da quadra, né, também foi definida. Parabéns para Casanova, que venceu o desafio de habilidades, parabéns para Laís, que venceu o desafio de 3 pontos, e para Milena, né, a Casanova do Campinas, a Laís do Sampaio e a Milena do Blumenau, que venceu aí o desafio rainha da quadra. Também para Sassá, que comandou o time vencedor aí do Jogo das Estrelas. Mas o resultado é o de menos, né? Acho que o grande resultado é o que o público tira, né? Se o público vai permanecer acompanhando o basquete feminino. São José, de certa forma, é uma praça nova, né, para o basquete feminino. O próprio time do São José é um time jovem. Eu acho que foi até uma boa, né? Porque São José tem um basquete no seu DNA já, com esse resgate, né, do time feminino, já deu um pouco, né, de sensação de crescimento, e aí o Jogo das Estrelas veio para ajudar. Eu acho que sai com um saldo positivo, de certa forma, embora, como eu disse, não tenha saído da bolha, né, do basquete. Mas aí seria muito difícil mesmo de acontecer. Com o tempo, isso pode vir a se desenvolver.
Mas vamos nessa, né? Acho que uma coisa por vez e parabéns, pessoal da Liga de Basquete Feminino, pelo que apresentou aí no Jogo das Estrelas. Bom, e o Jogo das Estrelas passou, voltaram-se os jogos do restante, né, do primeira fase da LBF e tivemos alguns resultados bem interessantes e eu destacaria 2 deles aí. A vitória do Sodier Mesquita para cima do Corinthians por 84-61. O Sodier Mesquita foi dominante e que mostrou muita qualidade de jogo. É lógico, o Corinthians estava desfalcado ali de nomes importantes, principalmente, né, a principal jogadora da equipe até aqui, a Clarissa, não estava jogando. A Mari Dias também. Esses desfalques acabam pesando muito aí pro Corinthians, mas que também não tira o brilho da vitória do Sodier, jogando em casa, fez uma vitória dominante, né, por mais de 20 pontos. É lógico que tem a Tainá Silva como destaque, mas nesse jogo em especial, né, também se destacou a Maiara, a própria Caicedo também, né. Foi um desempenho coletivo muito bom do Sodier Mesquita, que consegue aí se garantir entre as 8 melhores classificadas da LBF, garantindo também, né, seu avanço para os playoffs da competição. Bom, e outro resultado de destaque, né, já dessa semana, né, inclusive do dia em que eu estou gravando aqui, do dia 3, a vitória do Sampaio sobre o Ituano, num confronto aí direto, né, de primeiro contra segundo colocado. O Sampaio conseguiu a vitória por 67-61. Não, o Sampaio derrotou o César Araraquara, agora derrotou o Ituano, então um time mais do que garantido, né? Sobrando na LBF, né? Na primeira colocação, já aguardando ali, pessoal, para a fase seguinte, né? Aí é uma grande vitória do Sampaio, que estava jogando em casa, e garantiu esse triunfo, né? Eu ia pegar aqui algumas estatísticas do jogo, mas vocês sabem muito bem, né, como é o site da LBF. Você clica no jogo, até porque você tá na tabela, você clica e não vai para lugar nenhum. Você clica no jogo, ali na página principal, e vai pro Linktree da LBF. Muito obrigado, viu? Aí você clica em outro jogo, o que ia para reportagem vai para um vídeo da transmissão do jogo, né? Enfim, né? Achava que estava resolvida essa situação aí da LBF, mas realmente é duro. Bom, trazendo a classificação atual da LBF, já com jogos realizados esse dia 3 de junho, temos o Sampaio na liderança, sacramentado aí, né, com 94% de aproveitamento, 18 vitórias e 1 derrota. Impressionante, né, o desempenho do Sampaio. Falta um jogo ainda para acontecer, né, enfrentar o Campinas, mas já não tira, né, a liderança da equipe. Em segundo, Ituano com 79%, em terceiro, César Araraquara com 73%. A diferença entre as duas equipes é um jogo que vai ser justamente Ituano e César Araraquara neste dia 7 de junho, próxima sexta-feira, confronto direto aí pela vice-liderança. Na quarta colocação, o Santo André com 68%, também garantido no G4. No quinto lugar tem o Campinas com 57%, sexto lugar Blumenau com 50% e sétimo Corinthians com 42%. Fechando o G8 tem Sodier Mesquita com 33%. E aí as equipes que já não têm chances de avançar para a próxima fase, o São José com 21%, décimo lugar o Ponta Grossa com 15,8% e o Lanterna é o Catanduva com 15%. A diferença está ali em 0,8 porque o Catanduva já realizou todos os jogos e enquanto o Ponta Grossa tem mais uma partida para realizar. Caso o Ponta Grossa perca para o Corinthians, que é o último confronto, o Ponta Grossa volta à lanterna, volta a 15% e no desempate o Catanduva leva a melhor
e o Ponta Grossa encerra na lanterna. É isso, né? Trazendo esse cenário. E é a última semana, viu, de jogos da primeira fase da LBF, depois já vem playoff. Fica de olho então, olha, os jogos que vão rolar, né? No dia 5 tem São José e Sodier Mesquita no Teatrão. No dia 7, rodada quádrupla, né, com os últimos jogos entre Santo André e Sodier Mesquita, jogo em Santo André. E tem Ituano e César Araraquara, como a gente já mencionou, jogo lá em Itu. Corinthians e Ponta Grossa, jogo que acontece no Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Inclusive, o Corinthians mandou já nessa última semana o jogo contra o Blumenau e perdeu para o Blumenau por 63-59. Jogou já no Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. E por fim tem Sampaio e Unimed Campinas, jogo lá no Castelinho, né, em São Luís do Maranhão. Bom, nessa última semana aí de jogos, contando a última segunda até esse último domingo, né, teve, claro, o Jogo das Estrelas ali que segurou, né, muito tempo ali dos jogos. Mas vamos trazer, né, a seleção dessa última semana. A melhor armadora foi a Caicedo do Mesquita, do time vencedor aí na última semana, com a Maiara também do Mesquita, sendo uma das alas dessa seleção, e a Luana do Sampaio Correia. As pivôs, Isa Sangali do Sampaio, Aline do César Araraquara, Aline Moura, e fechando na sexta mulher, a Crislin Carr do Sampaio. Caicedo, Maiara, Luana, Isa Sangali, Aline e Crislin Carr. A seleção dessa última semana aí de jogos da LBF. E a gente tem a corrida pelo MVP também, né? Atualizando vocês, ficamos acho que 2 semanas sem apresentar, né? Mas assim, não tivemos grandes mudanças, dá para dizer. A Gabi Guimarães segue como a principal jogadora. Se a Gabi Guimarães não foi MVP dessa temporada, aí não tem como defender, né, a votação, porque a Gabi Guimarães foi absurdamente superior às outras atletas, em termos de regularidade, inclusive. Segundo lugar na nossa corrida tem a Babi, do Campinas. No terceiro lugar, Sassá, do Sampaio Corrêa. Tem a Joyce, na quarta colocação, atleta do Ituano. Na quinta colocação, a Glenda, do Blumenau, né? Sofreu com uma lesão nessa reta final e aí tá perdendo posições. Na sexta colocação, tem a Tássia, do Santo André, que cresceu também no retorno principalmente, mas sempre muito regular. Sétima colocação para Clarissa, do Corinthians, e aí também por conta, né, de muitos jogos que ela ficou fora, né, acabou não avançando, né, perdeu uma posição com relação aos últimos rankings que a gente já divulgou. No oitavo lugar tem a Kaká, do Sampaio, que também perdeu um pouquinho de espaço relativo, né, uma relativa perda de espaço, até pelo crescimento de outras atletas. Nono lugar para Lê Lisboa, do Ituano. E na 10ª colocação, apesar ali próximo da lanterna da LBF, a Manu Rios, do Ponta Grossa, se apresentou muito bem, tem se apresentado muito bem durante toda a temporada também. Saímos, né, do basquete feminino, vamos para Brasileiro CBB. Pois é, a gente falou de playoff, né, da LBF. O Brasileiro CBB já está no seu Final Four, né? Vai para o Final Four, definidos os participantes. Vai ter aí os jogos acontecendo já nesse final de semana, dia 6, 7 e 8 de junho. Vale destacar, né, o Basquete Santos foi o último time a garantir, né, a classificação, eliminou o Vitória e vai sediar, né, na Arena Santos a reta final, né, as finais do Brasileirão. Bom, e é um Final Four curioso porque não é um Final Four, né? É um quadrangular. É que foi vendido inicialmente como Final Four, mas, né, o formato Final Four é diferente. Mas assim, curiosamente, depois a gente ter a fase de classificação, a fase de todos contra todos em
cada uma das conferências, tivemos o mata-mata. Aí chega na final, não tem mais mata-mata, né? Aí é todos contra todos. O Cruzeiro enfrentando Blumenau, Basquete, Osasco e Santos na quinta. Na sexta vai ser o Cruzeiro contra o Osasco ou Santos, Blumenau contra o Osasco ou Santos. E aí no sábado, último jogo, as equipes que não se enfrentaram ainda vão jogar. É esse o cenário, né, do Brasileiro CBB dessa temporada. Seria mais legal, né, já que é um Final Four, que seja semifinal e final e boa. Já que estamos aí, né, vamos fazer desse jeito. Mas enfim, a opção foi por esse formato. E a gente vai descobrir o campeão do Brasileiro CBB, o segundo escalão, né, do basquete nacional, no sábado, lá para as 10h30 da noite, mais ou menos. Ou até mais cedo, viu? O último jogo começa às 9h. Bom, e falando ainda de basquete CBB, o time sub-18, né, do Brasil tá na disputa da Copa América. A gente tinha falado aí dos nomes dos atletas que foram convocados, e depois teve já uma segunda convocatória já com todos os nomes, né, os 12 atletas que iriam defender a seleção, né, na última semana já foram divulgados. E aí, com o cenário montado, já começou nessa segunda-feira a Copa América Sub-18, e o Brasil começou com derrota. Estreou com derrota para Belize, pois é, deu Belize por 106-102, placar altíssimo, e que o Brasil estreia aí com derrota. Já é um cenário difícil. O Brasil vai enfrentar no dia 4, já nesta quarta-feira, a Argentina, e no dia 5 os Estados Unidos, né? Não é um grupo fácil, não. Depois, dia 7 tem as quartas de final, dia 8 semifinal, e no dia 9 tem a final, né? Disputa pelo terceiro lugar. Mas, de fato, o Brasil está em situação bem complicada, ainda mais agora depois dessa derrota para Belize. Vamos ver se o Brasil se recupera e a gente traz uma notícia melhor, né, para a próxima semana aqui do Duas Saídas. Bom, e vamos falar agora de NBB, porque tivemos aí na última semana o jogo 1 da final entre Flamengo e SESI Franca. E aí vou até puxar a orelha do Guanais, né? Não está presente para se defender, mas a gente aproveita mesmo assim, né? O Guanais falou que ele via o Flamengo com grande favoritismo para esse duelo. E o que se teve no primeiro jogo foi um atropelo do SESI Franca. Convenhamos, né? O Franca jogou de uma maneira muito superior ao Flamengo, mesmo com bom público no Maracanãzinho. Foi um total de 7.877 torcedores, né, o público presente. Um grande público para o Maracanãzinho. E isso é impactante ainda mais porque a gente está falando de uma competição de clubes, né? Quando a gente vê, por exemplo, o vôlei, né, a seleção por lá é uma coisa. Agora, quando um clube bota 7.000 pessoas ali, é outra coisa. E o Flamengo, né, é uma seleção por si só, em termos de torcida. E conseguiu, né, pelo menos em termos de público, lotar e botar um bom número de torcedores no Maracanãzinho. Porém, o time não rendeu, né? O Flamengo teve ali alguns bons momentos, por exemplo, com o Scott Machado na distribuição de bola, mas o perímetro do Flamengo estava muito ruim nesse jogo. É lógico que forçou em excesso as bolas de 3, mas também por causa da defesa do SESI Franca, né? Que pagou para ver muitos arremessos de fora, segurou muito bem ali o garrafão. Eu via, por exemplo, a possibilidade do Flamengo ter o maior controle do garrafão a partir do Devon Scott, do Gabriel Jaú, do Olivinha e do próprio Mike, mas o Franca conseguiu ter um maior controle. Impressionante. Com o Lucas Dias, com o Márcio, Wesley também em alguns momentos, e o SESI Franca dominou ali embaixo. Atrapalhou muito ali o jogo mais próximo do garrafão do Flamengo. O único cara que conseguiu aparecer um pouco mais ali foi o Gabriel Jaú. O restante,
o Gui, o Scott Machado, que foram os principais pontuadores, foi com as bolas de 3 ali que eles apareceram um pouco mais. E ainda errando muitos arremessos, né, com baixo aproveitamento. E isso deu uma condição pro Franca fazer o seu jogo. Não foi um jogo de grandes aproveitamentos ofensivos, mas que o César Franca soube utilizar ali da melhor maneira, né? Essas características, esse trabalho defensivo para vencer por 69-56. Lógico, não está nada garantido. Agora a série vai para Franca. Franca, na teoria, tem a possibilidade de fechar a série em 3-0, com 2 partidas no Pedrocão. Mas o cenário, né, não costuma ser de acordo com o que as pessoas pensam, né? O Flamengo pode também se aproveitar, talvez, de uma maior pressão do torcedor, né, para cima do Franca e tudo mais. Lógico que tem um apoio muito forte no Pedrocão, mas também se o time começa numa fase ruim ali no jogo, também aumenta a pressão. Aí o Flamengo pode se aproveitar disso. Mas fato é que o César Franca se coloca em uma boa situação, né? Qualquer clube, qualquer time que enfrentasse o Flamengo, principalmente, né, chega num cenário desse de fazer 1-0, derrotando o Flamengo no Maracanãzinho com um ótimo público, e aí você tem a possibilidade de fechar o jogo em casa. O César Franca está em um ótimo momento, tá num ótimo momento. Mas não tem nada decidido, né? O Flamengo é um time que tem capacidade de se recuperar, recolher os cacos e se arrumar, né? Se ajustar, pensando numa melhora, né? Para encarar o Franca de uma maneira mais igual, assim, né? O time tem que buscar alternativas. Por exemplo, o Didi, ele não conseguiu trabalhar com tanta mobilidade ou com tanta... trabalhar um pouco na individualidade assim do seu jogo diante do César Franca. Não sei se por opção do Gustavinho ou não, ele não apareceu tanto dessa maneira como ele havia aparecido nas outras séries. A própria utilização do Scott e do Mike, né, foi muito baixa, né, a minutagem dos jogadores. O torcedor também questionou, né, a opção por deixá-los muito tempo fora. E se você até for ver a minutagem, né, do Flamengo, o único cara com mais de 30 minutos em quadra foi o Gabriel Jaú. Jogou 35 minutos. E você não teve... O Scott não chegou a 20. O Mike fez 12 minutos, menos do que o Olivinha, que jogou 13. Um time que tem... ou que deveria se utilizar melhor assim dos pivôs, justamente no duelo contra o Márcio e contra o Lucas Dias. Foi impressionante como não teve esse espaço, né? Foi um time que buscou aí uma maior mobilidade, uma maior movimentação, mas o Gui Deodato não apresentou tanto isso. O Scott Machado teve trabalho melhor na distribuição, mas em termos de mobilidade faltou também pro Flamengo. Um jogo para esquecer. E assim, é até difícil você ver o Flamengo jogar nesse nível numa final de NBB, né? Quem está acostumado a ver o Flamengo jogar as finais é um time sempre encardido, um time sempre difícil de enfrentar. E nessa ocasião o Flamengo não chegou perto, né, de ser agressivo da maneira como deveria ser. Com isso, o Franca abre a vantagem na série. Vamos ver qual vai ser a sequência, se a gente vai ter na próxima edição do Duas Saídas o Franca campeão ou o cenário aberto. Cenário aberto, e aí até pensando, né, até lá vão ter sido realizados os 2 jogos, um cenário em que o Flamengo volta ao Maracanãzinho. Vamos ver como é que vai ser a próxima semana. Lembrando só que o jogo 2 acontece na quinta-feira, às 7 da noite, no Pedrocão, e o jogo 3 acontece no sábado, às 5h10 da tarde, também no Pedrocão. E aí transmissão de todo mundo, né? YouTube, Basquete Pass, Jumper, Flá TV, ESPN, Sport TV, esses na quinta. E no sábado, além de todos que eu citei, também tem na TV Cultura. Bom, e vamos encerrar aqui falando
de como foi aí a eleição dos melhores, né, dessa temporada. Dá para dizer que é a seleção dos melhores do novo basquete sudeste, né? Porque é impressionante como parece que não tem clubes de fora da região sudeste aqui, né? Os sudestinos votaram e votaram bem, né? Nos sudestinos, né, do NBB, né? Impressionante como... e é lamentável também, né? Como que o cara pode fazer o que for jogando no basquete cearense, jogando numa Unifacisa, jogando no União Corinthians, num Caxias, num Pato, que a grande mídia do basquete, o pessoal dentro da bolha basqueteira, não tá nem aí, né? Só vai pegar justamente os caras que estão no Sudeste. É lamentável, mas é a realidade, né? O único cara que não é do Sudeste, de um clube do Sudeste, que tá os indicados para alguma premiação aqui dessa temporada, é o Léo Craveiro do Caxias do Sul, que tá ali no destaque jovem junto com o Nueni e Márcio. Mas e aí é curioso, né? Como que destaque jovem o Léo Craveiro está e o Novaes, que foi o cara que jogou muita bola pelo Pato, não tá entre os destaques jovens também. Mas vamos nessa, né? Vamos trazer aqui os sudestinos do ano. A disputa pelo MVP está entre Gabriel Jaú, Lucas Dias e Thornton, né? Jaú do Flamengo, Lucas Dias do César Franca e a Isaac Thornton do Botafogo. Bom, não dá nem para falar muita coisa, né? O Lucas Dias é franco favorito, né, para essa disputa. Acho que não tem nem o que dizer. Só acho curioso, por exemplo, o Gabriel Jaú, que foi tão criticado no primeiro turno, aparecer entre os melhores da temporada. Mas enfim, memória curta, né, do torcedor, enfim. Vamos lá, pro quesito maior evolução, que é uma das maiores disputas, né, dessa temporada, dos melhores do ano do NBB. Tem Anderson Rodrigues do Bauru, Paulique do Vasco e Matheus Eugênios do Vasco também. É um duelo bem disputado. Eu lembro que quando eu e o Guanais a gente colocou as nossas escolhas, a gente justamente divergiu. Das poucas divergências foi justamente na maior evolução. Eu coloquei o Paulique, ele colocou o Anderson. Mas assim, é bem aberta essa disputa. Estrangeiro do ano tem Chuzito, Barali e Thornton. E aí a gente destaca novamente o quesito sudestismo com a presença, né, de Chuzito, Barali e Thornton. E não estando, né, presente, por exemplo, o Resta do Fortaleza Basquete Cearense, muito menos o Dwayne Johnson, né, que carregou o União Corinthians nas costas para chegar nos playoffs e mesmo assim ninguém quis saber dele. Mas vamos lá, é um duelo que, assim, o Barali fez um bom primeiro turno, o Chuzito razoável e o Thornton levou o Botafogo para os playoffs. Acho que não tem outro que falar, né? A minha escolha nesse ano era justamente o Dwayne Johnson, né? Não está entre esses três, mas dos três eu vou de Thornton. E aí a gente tem defensor do ano, Fusaro do Minas, Bennett do São Paulo e Bright do Bauru Basquete. Eu já votei, né, diretamente no Bright, né, a minha escolha pelo desempenho que ele teve e justamente defensivamente, além de ser um ladrão de bola, um cara que marcou muito próximo do seu adversário, né? Então, um desempenho excepcional dele nessa temporada. Eu acho que é ele que leva, viu? Acho que é ele que leva, mas o Bennett é sempre um nome muito presente, assim, né, na memória do pessoal, né? E até em temporadas que eles não tá tão bem assim, ele aparece. Até por ser um nome corrente, né? O destaque jovem, a gente falou aí de Márcio, Nueni e Craveiro. Realmente fez falta o Novaes nessa disputa aí, mas o Márcio vai levar, né? Não tem nem o que falar. E aí a gente tem as posições, né? O armador do ano tá na disputa Barali, Balbi e Elinho, né? O sudestismo novamente apareceu aí, né? Com a falta do Oresta. E desses três, minha escolha tinha sido o Oresta, né? Eu vou de Barali, né? Dos três, acho que o cara que teve o melhor desempenho ao longo de toda a temporada foi o Barali, né? Os outros dois, o Elinho teve ótimos desempenhos na distribuição de jogo, o Bob também, né? Também tem muita, né?
São dois grandes jogadores, claro, né? Mas que estão aí muito mais... Acho que o Balbi, principalmente, mais pelo nome. E eu vou de Baralho nessa escolha. Alas do ano, tem Alex Garcia do Bauru, David Jackson do César Franca, Gui Deodato do Flamengo, Chuzito do Minas, Thornton do Botafogo e Kevin Crescenzi do Paulistano. Aí é impressionante como o Dwayne Johnson não aparece nem entre os 6 escolhidos, né? Lamentável. A minha era uma das minhas escolhas junto com o Thornton. Desses nomes, rapaz, é difícil de escolher um segundo, porque o David Jackson tá nessa lista de melhor ala, é um ultraje, né? Um ultraje para quem jogou a temporada inteira, né? O David Jackson ficou machucado durante boa parte do campeonato e tá ali, né, entre os melhores. Isso é uma vergonha para quem votou. Agora, os demais aí, né, eu diria que cara que mais decidiu, pelo menos, dentre esses, foi o Alex. Mas eu não escolheria ele também, não. É um cenário difícil que vocês me colocam, viu? Colocar esses indicados. Eu não daria pra ninguém, não. Os 5 ali, né? Não foram tão regulares como se parece, né? Quando se tem uma votação dessa. Mas eu iria de Alex. E os pivôs temos Anderson Rodrigues do Bauru, Lucas Dias do César Franca, Jaú do Flamengo, Márcio do César Franca, Paranhos do Minas e Paulique do Vasco. Também acho que vai ser um cenário de grande disputa. Se bem que aí é aquela coisa, né? Quem tá ali na disputa pelo MVP? O Lucas Dias e o Jaú. Se não der Lucas Dias e Jaú para melhor pivô, não tem como, né, ser. Não seria a minha escolha. A minha escolha seria Anderson e Lucas Dias, né? Pelo andar da temporada. Vale sempre lembrar, né, que a escolha dos melhores do ano do NBB leva em consideração a fase de classificação, não leva em consideração os playoffs. Porém, a votação acontece já durante os playoffs. Então, contamina, né? Contamina um pouco aí a votação e o Anderson Rodrigues fez uma péssimos playoffs pelo Bauru Basquete. O Jaú está sendo decisivo no Flamengo e a escolha foi por ele. Mas no final aí, quem eu escolheria seria o Anderson e o Lucas Dias. Faltou o sexto homem do ano, está sendo o duelo entre o Vezaro, o Eugênios e o Coelho. O Eugênios foi titular em boa parte do campeonato, o Vezaro também e o Coelho, curiosamente, também. Mas desses 3 nomes, eu vou de Eugênios, talvez. É outra que eu não daria para nenhum dos 3 em termos de sexto homem, assim, os 2. Mas vamos de Eugênios do Vasco, vai. E a definição do técnico, troféu Auri Vidal, tem Léo Costa do Minas, Paulo Jaú do Bauru Basquete e Léo Figueiró do Vasco. A minha escolha é o melhor técnico desse NBB para mim, sem discussão. Mas sempre, né, vale destacar o desempenho, o trabalho que o Paulo Jaú fez nessa temporada também, gigantesca. E o Léo Costa, ele foi muito bem no primeiro turno, né? Mas não, até o momento ali do retorno, das atribulações ali do time, já não foi a mesma coisa. Mas dos 3 aí eu escolho o Léo Figueiró. E é isso, né? Acabou? Acabou. Não temos mais aqui quem escolher. E é isso então, esses são os indicados, os melhores do ano do NBB, né, para essa temporada. E a definição, né, a apresentação aí dos melhores da temporada vai acontecer no dia 18, tá? Já que a gente vai ter aí as finais pelo menos até o dia 15, geralmente é na terça-feira seguinte, né, a liga vai realizar no dia 18 de junho a premiação aí dos melhores da temporada. No mais é isso, pessoal. É lógico que talvez alguns assuntos ficaram fora, né? Por exemplo, a nova logo da LDB, né, com o Lucas Dias sendo homenageado. Também vale frisar, né, vale destacar isso. Enfim, outras coisas que eu acabei deixando passar. Mas aquela coisa, né? O trabalho de uma pessoa só fazendo podcast. E a gente reforça mais uma vez aqui, né? Que o Lucas Guanais se recupere aí da dengue e que esteja com a gente na próxima edição do podcast para falar muito sobre o basquete nacional.
Beleza, pessoal? E para você, né, que me acompanhou nessa 1 hora aí de monólogo sobre o basquete nacional, agradeço demais. Você deixa o seu like, compartilha, avalia a gente no Spotify, enfim, dá os seus pulos aí para nós também, e confira sempre a gente nas redes sociais aí, principalmente no Twitter e no Instagram, beleza? Um forte abraço, a gente se vê na próxima semana. Falou!